Bom, galera, na aula de hoje a gente vai começar falando sobre adjunto adnominal, tá? Que também é um fator, né? Também é um elemento que compõe a análise sintática. A gente já estudou objeto direto, objeto indireto, tipo de predicado, tipos de sujeito, e agora vamos estudar o adjunto adnominal. Bom, o adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha e modifica um substantivo, conferindo características e atributos. O que acontece com o adjunto adnominal? Como o próprio nome já diz, ele vai acompanhar o ele vai acompanhar ali o substantivo, certo? Dentro do sujeito, né, geralmente o núcleo do sujeito aqui, ó, quem acompanha, não o próprio núcleo, mas quem acompanha, a palavra que acompanha o núcleo, a gente chama de adjunto adnominal, tá? Vamos ver mais um pouco aqui os exemplos da adjunto adnominal. Vamos lá. Aqui, ó, exemplos de adjuntos adnominais. O casaco verde. Nota aqui, ó, o casaco verde é de Paula. O que é de Paula? Casaco verde. Então, o casaco verde seria quem? O sujeito. Qual o núcleo desse sujeito? Casaco, não é isso? Quem está acompanhando a palavra casaco? O artigo o e o adjetivo verde. Então, o e o verde a gente chama de adjunto adnominal, porque está acompanhando a palavra casaco aí, deu para entender? Então, tudo isso que está em negrito são exemplos de adjuntos adnominais. Aqui, ó, que eu tenho, a minha vizinha é uma pessoa simpática. Minha vizinha não é o sujeito? Vizinha é o núcleo, mas vizinha não pode ser porque é núcleo de sujeito. Mas o minha vai ser um adjunto adnominal. Olha o predicado. É uma pessoa simpática. É o que? Pessoa, né? Uma pessoa. Pessoa é o núcleo. Mais uma. E simpática vai ser o adjunto adnominal porque está acompanhando essa palavra aqui, pessoa. Entendeu? A mesma coisa com os outros exemplos. Ele tem 10 computadores velhos em casa. Né? Tem computadores. Ele tem o quê? 10 computadores. Computadores velhos não está acompanhando a palavra computadores, né? Então, se está acompanhando, a gente chama de adjunto adnominal, tá bom? Aí a gente tem adjuntos adnominais com várias funções, né? Função adjetiva. Função adjetiva do adjunto adnominal. Vamos ver o exemplo. Na verdade, a função adjetiva do adjunto adnominal já é esse próprio exemplo que dá aqui em cima, né? Dos velhos, óbvio, os computadores velhos já é um exemplo de função adjetiva, porque está dando característica. Adjunto adnominal representado por adjetivo. Aqui, ó, aqui eu também tenho outros exemplos, né? Adoro música agitada. Adoro o que? Música agitada. Que música é um núcleo mais agitada, tá dando característica, então a gente chama de adjunto adnominal. Aquela casa branca foi vendida, né? E especifica, né? Marca posse, né? Não é qualquer casa, é a casa branca. Então, branca aqui é adjunto adnominal. Tudo isso está dando uma função de característica, porque é um adjunto adnominal com função de adjetivo. Lá embaixo, aqui embaixo agora, outro exemplo é o adjunto adnominal com função de pronome adjetivo. Aqui, ó, meu, minha, isso são pronomes. Ó, meu carro está muito longe, não é qualquer carro, é o meu carro. Então, o meu aqui vai ser adjunto adnominal. O minhas aqui vai ser adjunto adnominal. Tá vendo? Tudo aqui que está em negrito, aquele professor, tá vendo? Aquele é um pronome demonstrativo. Então vai ser também um adjunto adnominal. Ó. Aquele professor reprovou alunos. Então aqui, ó, eu tenho também esses três aqui, meu, minhas e aquele, são adjuntos adnominais, tá? Aqui embaixo eu tenho adjunto adnominal representado por numeral, também pode ser, né? Já viu representado por adjetivo aqui em cima, já vimos já representado por pronome aqui embaixo e agora por numeral, ó. 20 candidatos foram selecionados, né? Candidatos é candidatos é aqui, ó, a palavra mais importante, mas 20 é um numeral, tá vendo? Então tem aqui 20 como numeral. O primeiro atleta foi vencedor, primeiro também vai ser adjunto de nominal, porque está se referindo a atleta. Aqui 20 está se referindo a candidatos.
Então, ó, adjunta de nominal, tanto 20 quanto o primeiro, tá vendo? Aí eu tenho aqui também como função de locução adjetivo, ó, noites de verão, picadas de abelha, água do rio. Não são qualquer noite, são noites de verão, são deliciosas. Então eu tenho aqui, ó, esses aqui também são exemplos de adjuntos de nominal porque estão acompanhando outros nomes, ó. Noites, picadas e água, tá vendo? Sempre que eu estiver acompanhando um nome e estiver marcando essa posse, né? Não é qualquer noite, é noite de verão, não é qualquer picada, picada de abelha, não é qualquer água, água do rio. Sempre quando estiver marcando essa posse, vai ser adjunta de nominal. Olha só aqui também, ó. E quando estiver indicando alguma coisa, o artigo, né? O artigo também é um adjunto de nominal, ó. O aluno passou no teste. O aluno passou no teste. Se o vai ser adjunta de nominal. Passou no teste, ó. No também vai ser adjunto de nominal. A menina, aqui, ó. A menina. A menina era extremamente simpática. Também vai ser, esse A também vai ser um adjunto de nominal. E você aceita uma fatia do bolo, também é adjunto adnominal. Ok? Fechamos adjunto adnominal. Agora vamos para palavras homônimas. O que é isso? Palavras homônimas. São palavras que têm homo é igual, né? E ônimas, né? São nomes. Então são nomes iguais ou parecidos. Peguei aqui uma página do nosso livro, que é a página 27, 87, e lá também está falando, já está falando sobre isso, né? Aqui já está, ó. Nossa língua, aqui embaixo, aqui onde eu estou. Na nossa língua, muitas palavras têm a mesma pronúncia ou pronúncia parecida ali, né? Ou a mesma escrita, mas significados completamente diferentes. São palavras homônimas. Assim, os homônimos podem ser. Então, os homônimos podem ser dois: homófonos e homógrafos, tá? Vamos começar pelos homófonos. O que são isso? São aquelas que têm o mesmo som, apresentam a mesma pronúncia, mesmo som, como acento, mas o significado é diferente. Apresenta o mesmo som, mas a grafia e o significado é diferente. Aqui, ó. Acento com dois S significa cadeira. E acento com C significa sinal gráfico, né? Que é o acento que a gente usa nas palavras. Laço com cedilha significa nó. Laço com dois S significa cansado na língua portuguesa. Então, esses pares são escritos de maneira diferente, tá vendo? Mas a pronúncia é igual, a laço e laço. Só que a escrita e o significado é diferente. Quando a gente tem a pronúncia igual e o significado diferente, a gente tem palavras homófonas. E homógrafos são o quê? Homógrafos é quando apresenta a mesma escrita, a gente tem lá a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Como que isso acontece aqui, ó? Ó, aqui, por causa do acento, é filósofo, que é um substantivo, né? Que é aquela pessoa, é uma pessoa que pratica a filosofia. E aqui é filosofo. Que isso, professor? Filosofo? É o verbo filosofar. Eu filosofo, tu filosofas, né? Eu acredito que você já tenha falado, tá filosofando muito, né? Ah lá, ele filosofou. Eu filosofo, né? Então aqui é o verbo. E aqui filósofo é o substantivo, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque isso são palavras homógrafas, que é escrita igualzinho, ó. Filósofo e filosofo, né? Só aí o que diferencia aí é o acento, mas aí a escrita é igual, porém com acento torna a pronúncia aqui, ó, pronúncia diferente. A mesma coisa com cópia, que é substantivo cópia, né? Ah, ele fez uma cópia do livro. Ele fez uma cópia no caderno do exercício. Fez uma cópia. Beleza? Ah, ele foi e tirou uma xerox, tirou uma cópia. Beleza? E aqui não, aqui é copia, que é verbo. Ah, copia aí. Quando eu falo, gente, quando a gente está lá na aula presencial, eu falo, gente, copia aqui rapidinho. Isso é verbo. E cópia é substantivo. Então, aqui também eu tenho duas palavras com a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente, né, galera? Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui são os dois tipos, ó, homófonos e homógrafos, de palavras homônimas. Tá lá, essa página aqui está no seu livro, na página 87. Aqui embaixo tem alguns outros exemplos ali, ó.
A professora Norma passou pelo corredor. Isso é preposição, pelo corredor, né? O lugar ali onde ela passou, pelo corredor. O pelo do cachorro está caindo. Nota que a palavra é a mesma, pelo e pelo, só que uma é preposição e a outra é substantivo. A grafia é idêntica, mas o significado é diferente, não é isso? Então ele também tem palavras homônimas aqui, ó. A professora Norma sempre para a explicação. Isso aqui, ó, para a explicação é verbo parar, parou a explicação. E aqui, ó, prear se virou para conversar com café. Então esse para aqui é preposição e esse para aqui é verbo. Também palavras homônimas com significados ali, com classes de palavras diferentes, entenderam? Então na aula de hoje a gente estudou palavras homônimas e adjunto adnominal, tá ok? Dei uma olhada aí de novo. Qualquer dúvida pode me chamar aqui que eu vou estar online aqui para vocês, tá bom? Pode me chamar aqui no WhatsApp. Faça um exercício que eu vou deixar aqui já para vocês, sinalizados para vocês fazerem. E pode voltar nesse vídeo quantas vezes quiser para vocês também tirarem qualquer dúvida ou pode também ir lá e falar comigo, ok?